A língua vernácula. Chegamos aqui. Salvo o direito particular, seja conservado o uso da língua latina nos ritos latinos. Dado, porém, que não raramente o uso da língua vernácula pode ser muito útil para o povo, seja na missa, seja na administração dos sacramentos, seja em outras partes da liturgia. Dê-se-lhe um lugar mais amplo, especialmente nas leituras e admoestações, em algumas orações e cânticos, segundo as normas estabelecidas para cada caso nos capítulos seguintes. Ou seja, não acabou com o latim. Sim, isso é importante. Não acabou com o latim, né? Seja conservado, mas que possa se colocar o uso da língua vernácula, ou seja, a língua que cada país fala. Outra bomba, gente. É uma revolução. Claro, a língua inicial nem era o latim, era o grego. Era o grego. Em Roma também se falava grego. E ficou uma lembrança. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Isso não é latim, isso é grego. Isso é grego. Ficou essa lembrança da presença do grego. Lá no século II é que o latim vai se tornar língua que começa o processo de latinização. E da liturgia, no século II. Não é no século I, não é quando começa a igreja. Aí, o latim era falado. O latim usado na liturgia era o latim falado. Não era o latim dos clássicos. Era o latim falado do povo, era chamado latim vulgar. É esse que era usado na liturgia. E permaneceu durante todos os séculos, até o Vaticano II. O Oriente teve uma outra compreensão. As igrejas no Oriente incorporaram as línguas dos países onde foram se estabelecendo. Mas no Ocidente, o latim é que prevaleceu. Na prática, depois, a própria determinação conciliar foi sendo ampliada com as traduções dos rituais, à medida que foram sendo produzidos os livros litúrgicos, de acordo com a reforma do Vaticano II, já se previa também a sua tradução. Foi feita a nova edição do Missal Romano, em latim, e já se previa a sua tradução. Inclusive, a Sé Apostólica estabelece os critérios para a tradução. Então, a tradução para o vernáculo não foi assim uma ideia de alguém que resolveu começar a rezar a missa em português. Não é assim, não. É uma coisa feita sob a autoridade do magistério da Igreja. Mas, Dom, já interrompendo, esse movimento protestante que já nasce forte, desde o século XVI, e aí Lutero coloca a Bíblia na mão do povo, começa a chegar a língua vernácula na mão das pessoas, nos cultos. Isso também não influencia a Igreja Católica na questão dessa decisão de adaptar a língua vernácula na liturgia? Eu acho por uma influência direta, já que as igrejas evangélicas adotaram isso, vamos adotar também, eu não chego a perceber isso, não. Acho que é um fenômeno que a reforma protestante captou imediatamente, até porque tinha que colocar a Bíblia na mão do povo. Então Lutero vai fazer a tradução da Bíblia para o alemão, e por isso ele é considerado um dos pais da língua. E depois isso vai se expandindo. Mas acho que são fenômenos que se desenvolvem com contextos distintos da Igreja Evangélica, das igrejas da Reforma e a Igreja Católica, e que acabam conduzindo para o mesmo, digamos assim, o mesmo objetivo, de colocar
Tudo isso na mão do povo, colocar a Bíblia na mão do povo e colocar a liturgia em condição de o povo poder participar. Como é que vai participar de uma coisa que não está entendendo? Para que essa participação seja ativa, tem que ser na língua do povo. Para que essa participação seja consciente, tem que estar na língua do povo.